Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Lucas Rocha e apresento o Fórum Global que está começando agora aqui na TV Fórum. Como vocês sabem, eu apresento esse programa ao lado da queridíssima Ana Prestes, cientista política. Daqui a pouco ela está aqui conosco, gente. O programa precisou começar um pouquinho antes do habitual, né? 10 minutos antes. A gente vai batendo aqui um papo, falando um pouquinho sobre a passagem do ex-presidente Lula pela Europa, né? O assunto quente dessa terça-feira. Lembrando também que esse programa passa no domingo, então bom dia para quem está nos acompanhando aos domingos também. Eu queria pedir para quem está nos acompanhando que deixe o seu like, não se esqueça de deixar o like, é fundamental para um veículo de mídia independente como a TV Fórum, né? Uma mídia independente, contra-hegemônica, né? A gente está falando tanto sobre a importância da cobertura dessa viagem do ex-presidente Lula à Europa, e veículos como a Fórum fazem esse papel democrático de levar a informação para todos e todas, né, sobre os mais variados temas e que parte da mídia empresarial não leva. Então aqui na TV Fórum você vê tudo, você não perde nada. Então a gente vai começar esse Fórum Global. Enquanto a Ana não chega, a gente também tem a presença ilustre da jornalista Natália Urbán. O nosso colunista Rogério Tomás estará conosco também durante esse programa, porque o nosso tema principal hoje vai ser as eleições legislativas da Argentina e o fracasso da COP26. Então, é muito importante para quem está nos acompanhando que eu já avisar o que vem em seguida, né? Então, se você entrou aí agora, começou a assistir o Fórum Global, se você não nos conhece, também estamos aqui toda semana batendo nosso ponto, falando de política internacional. Queria pedir para o Guilherme colocar aí para a gente o vídeo do ex-presidente Lula sendo aplaudido no Parlamento Europeu, e eu comento em seguida sobre o significado, né, disso, né? O mundo não suporta mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas, o mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado. Tá aí, longos aplausos ao ex-presidente Lula nesse discurso que ele fez no Parlamento Europeu. Foi um discurso que criticou o neoliberalismo, criticou a governança global, né? Ele repetiu também, fez um discurso hoje muito importante na Science Po, também foi bastante aplaudido, foi recepcionado com bateria. Quem acompanhou o Jornal da Fórum um pouco antes do Fórum Global pode ter visto essa cena, né? Uma cena muito bacana também. Os estudantes da Science Po fizeram uma apresentação de bateria, né? O Lula foi recebido ao som do samba em Paris, né? Uma cena assim fantástica e que contrasta muito com o que a gente viu do presidente Jair Bolsonaro na passagem dele pelo G20, né? A gente comentou aqui no Fórum Global há algumas semanas como foi essa passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo G20. Foi uma tragédia, não se reuniu com líderes mundiais praticamente, reclamou que não se encontrou com Joe Biden, né? Uma cena assim pitoresca, né? Tendo em vista que o presidente Jair Bolsonaro não foi realizar agendas com lideranças mundiais nesse espaço, né, que tinha na agenda. Ele foi passear, levou o filho dele para passear. Então, um contraste muito grande a gente vê o ex-presidente Lula sendo aplaudido no Parlamento Europeu, né, o Parlamento da União Europeia,
Então é uma cena aí muito bacana. Eu queria pedir, gente, para quem está nos acompanhando, que comente de onde está assistindo esse Fórum Global, o que achou também dessa participação, dessa passagem dos presidentes Lula na Europa, que não acabou. Ele ainda vai encontrar diversas figuras, deve encontrar o presidente Emmanuel Macron, que, enfim, teve uma rusga pública com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da França, vai encontrar o primeiro-ministro da Espanha, presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Então, ele está se encontrando com lideranças globais, em uma pose de estadista, né, já fazendo aí, eu vi muita gente comentando, né, que tem feito mais pela política, pelo Brasil, pela imagem do Brasil, do que o próprio presidente Jair Bolsonaro, do que o próprio Itamaraty, que, na verdade, tem ajudado a queimar a imagem do Brasil. E sobre queimar a imagem do Brasil, nesse discurso de hoje, na Science Po, o ex-presidente Lula comentou sobre a política ambiental, né, sobre como o Brasil se colocou na COP26. Né? Na verdade, o Brasil praticamente não se colocou na COP26. A gente vai falar aqui de como foi essa conferência do clima lá em Glasgow. A Natália Urban acompanhou de pertinho, né? A Natália Urban mora lá na Escócia, então ela acompanhou de pertinho toda essa conferência, o que aconteceu por lá. E vai ser o nosso tema também desse programa, que a gente não podia deixar de comentar. Né? Já de antemão, eu destaco que foi um grande fracasso, né? Apesar da pressão de lideranças, de ativistas, né? Sobre as lideranças mundiais, não houve um acordo que promovesse uma grande mudança, uma grande guinada na política ambiental, na diplomacia ambiental. E o Brasil... eu acredito que a gente vai poder desenvolver isso um pouquinho melhor quando chegarem as nossas convidadas, quando chegar o Rogério, para poder... que o Brasil teria um papel fundamental nessa articulação. O Brasil, na COP21, a gente já falou isso aqui no Fórum Global, mas eu acho que é muito importante reforçar. O Brasil, na COP21, o Acordo de Paris, a COP21 foi realizada em Paris, o Brasil foi um dos países que coordenou a construção do Acordo de Paris. Então, a ausência do Brasil... Né, que, enfim, se limitou a um stand, não sei quem acompanhou isso, mas o Brasil se limitou a um stand em um cantinho na conferência, não participou dos debates centrais, não ajudou a articular o texto, fez promessas ousadas, mas não tão ousadas, e o mais importante, na verdade, era o Brasil cobrar das grandes potências uma posição mais firme no combate ao desmatamento. Então, a gente viu aí o Brasil, mais uma vez, como páreo ambiental, e o ex-presidente Lula hoje citou isso e cobrou os líderes mundiais por uma nova postura. Então, a gente vê o ex-presidente Lula se colocando, criando laços do Brasil com o mundo, mas também se colocando como um player global, né? Isso que foi uma coisa interessante de se ver tanto no discurso de ontem quanto no discurso de hoje. O ex-presidente Lula cobrou as lideranças mundiais por um outro mundo possível, né? Esse slogan que fez parte do Fórum Social Mundial, que dá origem que a revista Fórum tem uma relação muito próxima, né, com o Fórum Social Mundial, esse slogan de outro mundo é possível parece que voltou com tudo nesse momento. O ex-presidente Lula citou isso no encontro com Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Alemanha citou nas redes sociais, então chama muita atenção esse retorno de um outro mundo possível que já se acreditava ser possível desde 2002, né? A primeira eleição do ex-presidente Lula tem relação com o Fórum Social Mundial também, então parece que há um retorno de uma coisa que ficou naquela expectativa de 2002 e não aconteceu. Deixa eu ver se tem algum vídeo do ex-presidente Lula para a gente exibir aqui, se eu separei mais algum vídeo para a gente colocar aqui nesse início de programa. Tem um comentário teve um trecho do discurso do ex-presidente Lula que ele falou sobre o orçamento secreto. Ele falou que o presidente Jair Bolsonaro não sofreu impeachment graças ao orçamento secreto. Então, já jogando para o mundo todo esse esquema que foi montado de distribuição de recursos, né, um esquema de corrupção, de distribuição de recursos para comprar apoio das bases, promovido aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o ex-presidente Lula jogou isso no mundo, né, nesse discurso que fez na Sciences Po, na França, que estava, enfim, sob os holofotes, principalmente da imprensa europeia, da imprensa mundial. O ex-presidente Lula joga os holofotes sobre o esquema de corrupção
do orçamento secreto, né, também chamado de Bolsolão, orçamento secreto que está aí sob alvo do Supremo Tribunal Federal. Então, o ex-presidente Lula faz questão de levar isso também. Foi muito duro também com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vou fazer um resumo geral, gente, do que aconteceu nesse discurso de hoje. Também foi muito duro com o ministro Paulo Guedes, disse que ele é mais mentiroso que Jair Bolsonaro e reforçou uma posição interessante, né, contra o neoliberalismo, né? O ex-presidente Lula chegou, voltando ali no Fórum Social Mundial, havia aquele discurso contra o neoliberalismo, o ex-presidente Lula parece que resgata esse discurso contra o neoliberalismo, tanto ontem quanto hoje, e colocar luz na figura de Paulo Guedes é muito interessante, principalmente pelas articulações que a gente tem visto. Então, foi uma passagem muito interessante. Parece que a Ana chegou por aqui. Queria dar boa noite para nossa querida Ana Prestes, que divide a apresentação do Fórum Global aqui comigo. Boa noite, Ana. Oi, Lucas, boa noite. Cheguei bem, né, pontual. Pois é, eu estava falando aqui com o pessoal que a gente teve que antecipar um pouquinho e, né, comecei a bater um papo, falar um pouco sobre como foi essa passagem do ex-presidente Lula pela Europa, né, para a gente aquecer aqui o nosso programa. Queria saber se você queria comentar alguma coisa específica sobre isso, Ana. Eu sei que se botei aqui na fogueira, né? Mas se quiser comentar como é que você tem visto, porque eu estava comentando que tanto ontem quanto hoje o ex-presidente Lula trouxe um discurso contra o neoliberalismo muito interessante, que aqui no discurso nacional a gente não via tão forte, né? De pegar, de apontar o dedo na ferida, não, enfim, estava falando com líderes mundiais, mesmo não sendo um presidente, mas apontando o dedo na ferida, cobrando com compromisso com o combate à desigualdade. Como é que você viu, no geral, esses discursos do ex-presidente Lula lá na Europa, né? Enfim, toda essa articulação que está sendo feita. Eu acho que a gente pode até voltar depois nesse tema, quando a Natália estiver por aqui, mas acho que seria legal a gente dar uma introduzida. Ótimo. Bom, boa noite de novo. Boa noite, Lucas, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Vim correndo, né? Assim, esse momento aqui é de busca de criança na escola, chegada. Eu ontem, inclusive, eu faço parte de um programa também, né, lá no Opera Mundi, aqui a gente faz um programa aí de colaboração, às vezes, inclusive com convidados, né, mútuos, e a gente comentava muito sobre essa questão da visita do presidente Lula à Europa e de como a palavra do Lula ela é valorizada. Não, porque, assim, após ele ter sido presidente 2 vezes, né? 8 anos presidente do Brasil, ter eleito, digamos assim, a sua sucessora, né? A presidenta que puxou o seu projeto, ou seja, isso já dá uma legitimidade para aquilo que ele fala, no sentido de que ele representa muitas pessoas. O fato dele estar tão bem posicionado na pesquisa hoje, nas pesquisas hoje, inclusive uma bem recente que saiu com ele praticamente já lá na Europa, isso aumenta ainda mais a sua legitimidade. Ou seja, quando o Lula fala, sabe-se que estão falando milhões e milhões de pessoas que se projetam, né, através dessas propostas que ele tem levado. Então, tanto o encontro com as lideranças, por exemplo, com o Olaf Scholz, que você já deve ter comentado aqui, que vai provavelmente ser o próximo chanceler, e nós sabemos o peso da Europa no contexto europeu, na comunidade europeia, e, se não me engano, foi hoje que ele falou no Parlamento Europeu, uma fala muito contundente, muito avançada, muito representativa de um sentimento antineoliberal, que é o que marca esse momento na América Latina, muito parecido com o final dos anos 90, né, das grandes revoltas contra o consenso de Washington e que forjou novos governos na América Latina. Daí vem uma sucessão de governos progressistas, dos quais Lula faz parte, digamos assim, de um bonde aí que o Lula faz parte. Então, olha, acho que a gente não tem ideia, Lucas, de como é valorizado o Brasil e o que o Brasil fala. O Brasil é o maior país da América do Sul. O Brasil, ele é um país que, nesse contexto em que a gente está hoje, com as ações que estão sendo tomadas pelo López Obrador, o Arce, o Fernandes, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da Argentina. Se a isso se soma uma presidência do Brasil, se é deslocado esse projeto representado pelo Bolsonaro,
a Europa sabe que peso tem nisso, para o que está tentando fazer aí com relação à CELAC, para uma reativação da Unasul, uma integração sul-americana, para os enfrentamentos que têm sido dados no contexto da OEA. Então, eu acho que representa isso, sabe? Eu acho que é maior até do que a figura pessoal, individual, que a gente sabe que tem também. O Lula, ele é cativante, ele fala bem, ele consegue transmitir bem as mensagens. Mas eu acho que ultrapassa um pouco esse nível no sentido de que é um Brasil que fala, é uma parte muito expressiva do Brasil que fala. São milhões e milhões de pessoas que já têm demonstrado nos últimos meses intenção, pelo menos, de votar nesse projeto. Então, a probabilidade é alta, né, de que daqui a um ano esse projeto seja eleito. Maravilha. Olha, não estava combinado, viu, gente? A Ana Prestes fez esse resumão aí maravilhoso, essa explanação maravilhosa, não estava combinado. Eu queria convidar aqui para nossa live a Natália Urban, jornalista Natália Urban, especialista na América Latina, está lá na Europa, cobriu a COP26. Né? Eu queria perguntar, boa noite, primeiro boa noite, Natália. Muito obrigado por estar aqui conosco novamente. Boa noite, Lucas, e boa noite, parabéns, Ana, aniversariante do dia, maravilhosa. Desculpa, não sabia se podia falar do seu aniversário ou não, mas então, pessoas mandem parabéns para a Ana, porque ela merece, realmente foi um resumão maravilhoso. E eu queria só acrescentar, para a gente sempre, eu acho que é importante a gente sempre mostrar o outro lado do Brasil, né? Aquele lado que dá vergonha, que enquanto Lula está encantando, né? Encantou essas multidões, inclusive eu achei muito legal durante o discurso dele no Parlamento Europeu, que foi ontem, Ana. Hoje ele está na França, ontem ele estava lá na Bélgica. E ele estava lá no Parlamento Europeu, ele rompeu o protocolo para dar um oi para o Rafael Correia, né, que estava lá, que mora na Bélgica por conta dessas perseguições que ele também sofre lá no Equador, e o Lula parou, né, e foi dar um oizinho para ele. Que, voltando agora ao outro lado, que enquanto o Lula, né, tá fazendo tudo isso, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, está tendo encontrinho com Elon Musk, né? E a gente aqui da América Latina, a gente fica, né, assim, meio nervoso, principalmente, né, porque a gente lembra, né, pessoal, foi meme, mas foi um meme que meio que não foi meme, que era realmente isso, né, o golpe do lítio, inclusive é uma coisa que o Evo Morales tem batido muito nessa tecla, né, da questão do lítio, e evidências já mostraram que não só o Elon Musk, mas, por exemplo, o governo britânico estava financiando um projeto de exploração de lítio na Bolívia, e eles estavam fazendo justamente essa mediação com os golpistas, então é muito preocupante, e é mais preocupante ainda para nós brasileiros, porque esse projeto é justamente Bolsonaro e Elon Musk na Amazônia, então, assim, o medo é real. A gente fica com o olho bem aberto, né, Natália? Olha, obrigada, eu queria dar parabéns. Natália. Queria dar parabéns para a Ana, que eu acabei esquecendo, estava aqui no calor da emoção. Obrigada, vocês dois aí, e quem comentou também. Inclusive, esse mês, gente, fez aniversário de 2 anos do golpe, né, de 2019, na Bolívia. E a gente estava lembrando muito disso, justamente dessa questão do lítio e do descaramento desse povo em assumir que é para dar golpe mesmo, que a intenção era essa mesmo, que é para tirar realmente o lítio e outros recursos. E hoje, Lúcio Arce, né, o presidente boliviano, está aí no Brasil, né? Encontrou com o Haddad, fez um evento na CUT. E o mais interessante foi que ele é um líder, né, de um estado. Ele foi encontrar com a central sindical e com o líder, né, com uma pessoa que é grande do partido de oposição, que é o PT, né, o Haddad representando o PT lá na CUT, mas não teve encontro com o Bolsonaro. O que me deixou, na real, chateada, porque, assim, tipo, eu tenho escrito muito sobre isso, sobre a necessidade de ter mais uma pressão para que saiba realmente qual foi o papel que o Bolsonaro teve nesse golpe da Bolívia. Então, assim, eu até fiquei meio chateada dele não ter encontrado com ele, enquanto algumas pessoas falaram, que bom, que ele já nem reconhece mais o Bolsonaro, mas não, eles têm esse direito, né, de justiça de saber qual foi a participação dos países
nesse golpe que custou tantas vidas e que fez tão mal para a Bolívia, que eles ainda sentem o reflexo disso até hoje, e que tipo de participação que teve, porque a gente sabe que, por exemplo, o Brasil está sendo casa, né? Acabou alocando um dos golpistas, né? Um dos ministros golpistas, foragido, está morando no Brasil, e a gente sabe, né, de toda aquela questão da Agnès, a gente sabe que o Murillo passou pelo Brasil para fugir para os Estados Unidos e depois ser preso lá nos Estados Unidos, mas por outros crimes, não crimes reais, assim, pesados, que, né, da questão do genocídio lá na Bolívia, dos massacres, mas sim por crime de colarinho branco. Mas a gente precisa fazer uma pressão para que a gente saiba, não só nós brasileiros, mas que os bolivianos saibam qual foi esse papel do governo Bolsonaro no golpe de 2019. Muito bom. E eu queria destacar, Natália, que esse golpista, se eu não me engano, foi aquele que tentou contratar mercenários para matar o presidente Luiz Arce. Se eu não me engano, foi o Fernando Lopes, não é o que está no Brasil? Isso. Quer dizer, né, a gente acha que ele ainda está no Brasil, porque o governo Bolsonaro nunca colaborou em relação a isso com a Bolívia, porque a gente tem que lembrar também que o governo Bolsonaro foi o primeiro governo da América do Sul a dar parabéns para Jeanine Áñez. Ele já sinalizou várias vezes, né, nas entrevistas que ele deu sobre as visitas dos enviados do governo Biden no Brasil, de chamar o governo boliviano de a turma do Evo. Ele já deu várias demonstrações de que ele não só apoiou o golpe, isso já é meio óbvio, mas que ele não está feliz com esse atual governo lá, porque é o governo que está justamente voltando a ter a política não só interna, mas também externa, que a Bolívia, né, ficou tão conhecida, né, ficou tão marcante durante a gestão do Evo Morales. Então a gente também tem que lembrar que isso ameaça o Bolsonaro pessoalmente, porque é um outro governo de um país vizinho que não é alinhado ao dele. Natália, rapidinho, Lucas, só para comentar aqui, uma coisa que realmente também me chamou a atenção, que a investigação sobre o papel da Argentina, do governo Macri, ela avançou muito mais e tem muito mais dados nessa participação aí no acobertamento, né, do golpe, ajuda no golpe, do que no Brasil, né? No Brasil parece que houve tem um apagamento, um abafamento, assim, tipo um abafo-caso aí, porque eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe. Sim, Ana, tem muita coisa. Eu já, inclusive, conversei com deputados do PT que haviam feito essa pergunta, né, para a Comissão de Relações Exteriores. Conversei com um deputado do PSOL também em relação a isso. Por que essa investigação não está avançando, sendo que existem já evidências de que teve uma participação, mas a gente precisa saber a extensão dessa participação, porque, inclusive, isso daria motivo para o impeachment, né, do Bolsonaro, porque você seria um presidente atentando contra, usando seus poderes no Brasil para atentar contra a soberania de outros povos. Isso é motivo para impeachment. Então, eu não sei, não sei se existe outras coisas mais urgentes, ou que eles achem mais urgentes do que isso, mas que isso é uma coisa, não só que a gente tem o dever como brasileiro de saber o que está acontecendo, mas também é uma questão de solidariedade, de irmandade com o povo da Bolívia em relação a esse golpe que ocasionou, né, os massacres, etc. Então, assim, me estressa um pouco que as pessoas não deem tanta atenção para isso quanto deveriam, porque isso é muito sério. Principalmente porque isso, a Ana pode até falar melhor do que eu, vai contra totalmente, né, a posição diplomática que o Brasil tem tomado nas últimas décadas, né, de não ingerência, de país pacificador, né, até em questões seculares, questões super sérias, como na questão da Palestina com Israel, que o presidente Lula teve um papel assim grande nisso, o acordo nuclear do Irã. Então, assim, isso vai muito contra o que a diplomacia brasileira
tem construído, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter, sim, uma investigação para ontem em relação a isso. Até porque isso pode ser uma coisa muito importante para ser usada não só para impeachment, mas também para municiar o pessoal, assim, em relação às eleições de 2022. É isso. Eu queria trazer aqui, Natália, o Guilherme colocou aqui para a gente, queria agradecer o Guilherme que ajuda a gente sempre aqui na técnica, botou aí o tweet do Elon Musk, né, em que ele faz aí a piada sobre o golpe na Bolívia, que a gente não sabe se foi piada, se não foi, né, sempre fica aquela dúvida. E eu queria também trazer uma outra coisa que a Natália comentou, que foi o Rafael Correa. O Rafael Correa postou um tweet sobre essa passagem do ex-presidente Lula na Europa, né, dizendo que ver o Lula traz a memória dos melhores momentos da história da América Latina e colocou: voltarão os dias de glória. Voltarão, foi o que disse aí o ex-presidente do Equador, Rafael Correa. Rafael Correa, inclusive, que esteve aí a semana passada, assinou, junto a outros ex-presidentes, né, como a ex-presidenta Dilma, uma mensagem cobrando o fim dos embargos a Cuba, que inclusive seria um dos nossos temas hoje, né, os protestos promovidos, financiados, né, pelos Estados Unidos, só que parece que nem com financiamento esses protestos engataram, né? Seria ontem um dia de protestos, enfim, parece que ficou menor do que o Departamento de Estado dos Estados Unidos estava aguardando, né, Natália? Foi meio superfaturado esse investimento aí, porque, né, pagaram e não levaram. E o que eu achei, assim, mais marcante, eu participei, né, porque eu faço parte, né, da rede dos intelectuais por defesa aos direitos, à soberania, que fala principalmente sobre a questão de Cuba, né, mas também de outros países, né, que foi criado no começo dos anos 2000, com a ideia do Fidel Castro, com a querida Marília Guimarães, que está aí no comando da rede aí no Brasil. A gente ficou assim, fez uma mobilização muito grande, teve várias mobilizações. A minha rede aqui, que é o pessoal da rede da Irlanda, fez mobilizações não só na Irlanda República, mas também na Irlanda do Norte. Em Londres estava lotado, várias capitais europeias fizeram várias movimentações favoráveis a Cuba, a Revolução Cubana, e não deu nada. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção dos golpistas fazendo isso, além, né, daquele vídeo ridículo da suposta cubana aí no Brasil, falando que tinha sido atacada pelo MTST, foi justamente, aí o Lucas vai gostar do que eu vou falar, a polêmica do Residente, que é, né, um cantor de reggaeton, que ele é super politizado, etc. E ele ficou favorável ao povo, às manifestações golpistas, falando que era a mesma coisa do que tinha acontecido na Colômbia, que era a mesma coisa que tinha acontecido em Porto Rico, e não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Eu vi os colombianos e os porto-riquenhos falando: não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, a gente está justamente protestando contra o imperialismo, e eles são um protesto vindo diretamente importado, empacotado diretamente de Miami para Cuba. Então não fale que é a mesma coisa. Então acho que foi a coisa assim que mais chamou a atenção, porque realmente não ameaçou nada, Cuba continua firme e forte, reabriu novamente, né, para os turistas, o pessoal conseguiu ter um avanço incrível nas vacinações lá de Cuba, conseguiu, inclusive, eles já estão com planos bem assim concretos da exportação da vacina de Cuba para vários países latino-americanos. Infelizmente, é muito triste falar que o Brasil vai ficar de fora, né? Porque a gente sabe de toda essa briga que teve com o Bolsonaro. Mas Cuba continua lá, firme e forte, lutando, obviamente, né, para esse fim dos embargos, uma coisa que o presidente Lula levantou no discurso dele da União Europeia, porque até o pessoal perguntaram para ele em relação a Cuba, e ele falou assim: vocês querem criticar Cuba? Critiquem Cuba como igual. Se vocês forem ter uma crítica, tirem todos os embargos. E aí você vai poder falar: não, esse governo está levando as pessoas à miséria, etc. E é um governo que tem plenos poderes para fazer tudo, mas não é isso que está acontecendo.
E mesmo assim, a gente sabe por estatísticas que o povo de Cuba não é miserável. Então, assim, é mais um capítulo frustrado, né, dessa agenda do imperialismo estadunidense, que é humilhante até que eles estejam fazendo isso novamente em Cuba, porque eles deveriam estar se focando, por exemplo, no seu próprio país. Eu não vou nem dizer em outras questões, no seu próprio país, que está lá, apesar de ter colocado Garibaldo para se vacinar, tá fazendo. Tem um dos piores índices de vacinação, né, de adesão à vacinação do mundo. E a gente tem que lembrar que se a vacina não chegou antes para vocês aí no Brasil, se não chegou antes para os outros povos latino-americanos, asiáticos, africanos, foi porque os Estados Unidos comprou sobressalente, o povo não quer se vacinar, eles estão jogando vacina fora, e mesmo assim você está vendo que o governo não está dando, fazendo uma campanha de uma magnitude necessária, porque os Estados Unidos continuam ainda morrendo muita gente de Covid. Então, né, em vez de vocês pagarem para ter golpe em Cuba, paguem para fazer uma campanha de vacinação, arrume um Zé Gotinha para vocês, arrume um Pandêmio, né, como o pessoal do México, mas deixa o povo de Cuba em paz, né? Cuba continua livre, Cuba continua soberana e assim que vai continuar por muitos e muitos anos. Ana, você quer comentar sobre esses protestos que floparam? O único complemento que eu faria à Natália, que foi perfeita, foi de uma capacidade, uma inteligência cubana que a gente já conhece há muito tempo, de impor a realidade, digamos assim. Olha, aqui o que está acontecendo no país? Nós estamos voltando às aulas, e ontem, né, o dia 15, foi o dia de grande celebração nacional em torno da criança, da infância, dos jovens, que sempre para a Revolução Cubana foi um carro-chefe, o cuidado com as nossas crianças, o cuidado com os nossos jovens, com a educação. Então, nós estamos aqui, nós vamos para a rua, todo mundo é para a rua, porque a gente vai levar as crianças para a escola, vamos os professores voltar para a escola. Vacinação, avanço da vacinação e zerando casos, né? Outro dia houve o primeiro dia sem casos confirmados, né, de Covid, zerando mortes, e o retorno da atividade econômica com a volta ao turismo. Então, eles impuseram, digamos assim, a realidade para todos, para quem quisesse ver. E isso deu uma intimidada, eu tenho essa percepção, não sei vocês, deu uma intimidada nessa tentativa aí de fazer um novo 11 de julho, porque o contexto de 11 de julho era muito favorável para aquele tipo de iniciativa. Vocês lembram que estava aumentando os casos de Covid, estava com crise energética, porque eles estavam usando todos os geradores nos hospitais, estava um momento bem tenso, né, economicamente. Então, eu achei que foi muito perspicaz, assim, né? Muito inteligente também de quem conduziu com iniciativa. Cuba vai ter um 15N importante, especial, mas é por outros motivos, né? Volta às aulas, retorno da atividade econômica com o turismo, avanço da vacinação e chegando aos pontos a zerar casos e mortes por Covid. Ana, eu não sei se você sabe, porque eu realmente não sei essa informação, eu não sei se foi um caso especial, mas o Manu Pineda, que é um eurodeputado espanhol maravilhoso, né, do Bloco da Esquerda, ele foi a Cuba logo que abriu e ele tomou sua terceira dose da vacina lá. Ele estava falando, né, vou voltar, né, para a Europa já com a minha terceira dose, imunizado, porque agora que os países europeus, logo mais, eu no começo do ano, agora de 2022, eu vou ser chamada para tomar minha terceira dose, né, que eles estão fazendo de 6 em 6 meses, e a vacina cubana aparentemente é compatível com as outras imunizações, então isso é muito importante. E eu queria saber se vocês sabem se os turistas vão poder tomar vacina em Cuba ou não, se vocês têm informações. Porque isso já foi no passado uma coisa que foi cogitada, até quando estava tendo a crise das vacinas, né, das pessoas poderem se vacinar em Cuba, tanto que muita gente ficou, não, vou para Cuba. Vou fazer um pacote.
Vou fazer o pacote da vacina. Etc. E isso aqui, eu não sei se ele se vacinou porque, né, era uma personalidade política, ou se isso vai estar disponível, mas é muito importante ver essa vacinação avançando. E outra informação que eu achei muito curioso, apesar de Porto Rico não ser um estado dos Estados Unidos, e se tudo der certo, né, se os grandes da América Latina continuarem em Porto Rico, logo, logo vai ser independente. Né? O pessoal está trabalhando muito por isso lá. Porto Rico é o estado, vamos dizer assim, a região dos Estados Unidos com maior índice de vacinação, o que prova, mais uma vez, né, que a criação latino-americana em torno não só da cultura, a vacinação é uma cultura fortíssima em todos os países latino-americanos, que essa coisa de negacionismo, etc., que a gente está vendo aqui na Europa, por exemplo, né, a Áustria, que depois que anunciou que ia colocar o pessoal não vacinado para quarentena, hoje estavam fazendo fila para se vacinar, sendo que a Áustria está com campanha de vacinação desde antes do meio do ano, acho que eles começaram em maio, junho, enfim. E por causa da baixa adesão de vacinação, isso é justamente coisa de país de rico, branco, que não tem mais que se preocupar, e cria problema, entendeu? Eu acho que eu fiquei assim muito orgulhosa quando eu vi esse status de Porto Rico, porque apesar de toda a dificuldade, né, que eles estão enfrentando com a crise energética lá também, né, e cadê os Estados Unidos? Né? Vamos falar de crise energética, vamos falar de crise da saúde, olha Porto Rico aí, que vocês não estão, né, repassando fundo, e colocaram o país em um período de austeridade até 2026, apesar de tudo que Porto Rico sofreu nessa última década. E mesmo assim o pessoal se mobilizou para ir se vacinar. Então eu fiquei assim até emocionada, deu um quentinho no coração ver isso. Olha, Natália, até comentaram aqui, o Fernandes comentou: Viva Porto Rico, um saúdo a toda a comunidade bonriquenha em Brasil, Hector Vive. Queria também ler outros comentários que a gente acabou passando direto. Rita de Castro, maior estadista das Américas, brilhando no exterior, e a mídia golpista escondida debaixo da cama. Veranice, as respostas de Lula sobre Cuba na entrevista foram excelentes, né, com o que a Natália estava falando aí. A Linda Lins, viva a Bolívia, que lutou bravamente e reverteu o golpe. Ana, você quer comentar alguma coisa desse tema ainda? Eu queria então, gente, puxar aqui o nosso tema da semana. A gente teve o fim da COP26, né? E ninguém ficou muito surpreso, né? Eu acho que ninguém aqui ficou muito surpreso. A gente tinha comentado nos outros programas que tinha cheiro de flop e veio o flop, né? A gente até usou aqui na nossa chamada Flop 26, que a COP26 trouxe nada, não trouxe nada palpável, né? Então a gente tem aqui um comentário da Greta Thunberg, que eu queria provocar com esse comentário. Ela disse que resumiu em blá blá blá, né? Foi o resumo que a Greta Thunberg fez. Podia pegar a fala de outros ativistas também que estiveram, né? A gente teve uma presença muito forte de ativistas nessa conferência do clima, e parece que as lideranças mundiais não se compadeceram, né, do planeta. Não, se morrer todo mundo, não tem problema. Natália estava lá pertinho, né, acompanhando, cobriu protestos. Queria que você desse para a gente, Natália, uma percepção um pouco geral de como é que foi essa conferência e o que esse acordo simboliza. Olha, a Greta não só falou blá blá blá, inclusive ela precisou se desculpar, ela estava assim bem, como diria minha avó, boca suja. Ela estava, acho que, num nível assim de estresse, não só ela, mas os outros ativistas, num nível de estresse com a situação que a gente está vivendo, né, nesse quadro de crise climática, que ela meteu a boca mesmo, falou horrores. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu até fiz vídeo, falei e tal, estava lá, a presença maciça dos queridos indígenas latino-americanos, Minga colombiana presente, Mapuches presente, a PIB linda, querida, maravilhosa presente. E eu fiquei assim, foi um momento que eu precisei parar, eu estava até fazendo um vídeo, eu precisei parar, tipo, eu estava de máscara e tipo, secar assim os olhos, quando eu vi justamente o pessoal colombiano segurando as plaquinhas com os nomes dos ativistas mortos e falando, eles não estão aqui com a gente fisicamente, porque eles morreram defendendo o meio ambiente.
e a gente vai continuar essa luta, e eles não vão morrer, não deixa eles morrerem em vão. Então, assim, quando a gente está falando justamente de crise climática e dessa participação dos ativistas, quem mais estava mobilizado, quem mais estava, apesar da Greta ter ganhado esse destaque grande, era justamente os ativistas do Sul Global e principalmente a movimentação indígena, porque a gente tem que lembrar que os indígenas são responsáveis, né, pelo cuidado de 70% das riquezas ambientais, com florestas, biodiversidade, né, fauna, floras, enfim, de diversos biomas do mundo, não só na América Latina, mas a gente também tem os indígenas da América do Norte que estão lá lutando contra a exploração do petróleo, eles levantaram isso, né, essa placa que o governo canadense, que o governo estadunidense está destruindo os territórios indígenas desses dois países por conta do óleo, com a questão do fracking também, a gente tem a questão dos indígenas da Oceania, né, dos povos originários da Oceania, que basicamente falaram, a gente está se afogando, as nossas ilhas estão desaparecendo, e os líderes, justamente, o problema dessa COP, Lucas e Ana, foi que, assim, nada de concreto aconteceu, eles colocaram metas que, se fossem colocadas agora, até poderiam fazer algum efeito, mas não aquele efeito de manter o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Ainda assim, seria mais do que isso, mas eles colocaram metas para 2050, 2060, 2070. Até 2070, os cientistas estão falando que se acontecesse essas metas a grande prazo, a gente estaria vendo quase um aquecimento de 3 graus no planeta Terra. E isso significa, né, destruição de vários biomas, isso significa a elevação dos níveis dos oceanos, e aí a gente tem que lembrar, né, justamente desses povos indígenas da Oceania, falando da existência deles nessas ilhas que são pequenas e que estão basicamente desaparecendo. A gente tem que lembrar dos processos de desertificação, que inclusive o Brasil está passando por processos de desertificação na região da Caatinga, diferente do que as pessoas acham, a Caatinga não é seca, e agora uma parte realmente está muito seca, porque toda a vegetação nativa desapareceu, as chuvas diminuindo, e aí a gente tem, com as chuvas diminuindo, no caso do Brasil, aí vem a crise energética, então assim, uma coisa leva a outra. E o que me deu mais alívio e ao mesmo tempo vergonha foi ver o Bolsonaro sendo colocado como um dos grandes, um dos maiores vilões climáticos do mundo, né? Junto com os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, né? O pessoal até fez algumas performances lá com máscara de Bolsonaro, ele preso a um barril de óleo, etc. Embora a gente sabe que ele fala que não gosta da Petrobras. É um mistério o que o Bolsonaro quer, né, em relação a isso. Mas a questão do desmatamento também foi muito levantada, mas não da maneira que deveria ter sido. Então, assim, as metas que o governo brasileiro colocou em jogo, como diminuição do desmatamento, embora a gente não estivesse, né, os ativistas, principalmente as delegações indígenas, não tivessem pedindo uma diminuição, tivessem pedido o fim total do desmatamento, né, principalmente das áreas da Amazônia Legal, etc., fazer tudo isso e o pessoal falar, a gente não confia no Bolsonaro para colocar essas metas para acontecer. Essas metas são só metas, ou então são só palavras, porque o Bolsonaro, a gente tem que lembrar que ele escolheu não ir para a COP26. Ele falou, não vou. E aí o Mourão ainda falou, ele não vai porque ele sabe que ele vai receber pedrada. E do jeito que estava o pessoal dos protestos, eu não acredito que isso seja uma metáfora, eu acredito até que ele tomaria pedrada mesmo. Mas o principal, que era o que o pessoal estava querendo, que era que os países ricos finalmente começassem a pagar para que acontecesse um desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento sustentável verde, e não só isso, os danos, né, que anos de colonização e uma industrialização predatória que esses países promoveram no sul global fosse pago, né, o retroativo fosse pago, e isso
não vai acontecer. Esse valor, Natália, desculpa te interromper, mas só para ficar mais claro, esse valor que eles estão reivindicando, acho que é um valor de 100 bilhões, não é? Que ainda foi acordado lá no Tratado de Paris, né? E que nunca foi executado. É isso, né? Que a Índia, os países em desenvolvimento estão se referindo a esses valores, né? O próprio Brasil. Não só isso, Ana, porque o que eles queriam agora, eles fizeram uma organização para pedir, além desse valor, para pedir o retroativo a isso. Exato, desde quando foi acordado, né? Porque esse dinheiro, esses 100 bilhões aí de dólares, ele seria para iniciar projetos de desenvolvimento sustentável verdes nos países. Então, seria um valor a mais, além disso. Só que esse projeto dos 100 bilhões, esse desenvolvimento, deveria ter começado em 2020. Não começou. E não tem planos, eles não disseram quando vai começar isso. E aí teve esse outro pedido, né, dessa organização dos países em desenvolvimento, principalmente desses países que estão sofrendo muito com o aquecimento global, com a elevação dos níveis dos oceanos, né, como eu disse, as ilhas, né, do Pacífico, os países da Oceania, enfim, de pedir um retroativo, né, para que eles pudessem, né, começar já a usar esse dinheiro para tentar salvar o país deles, tentar salvar, né, as sociedades que estão perigando desaparecer por causa da crise climática, e não deram ok para isso. E o que deram ok lá, justamente, não é bom para o Brasil, não é bom para a América Latina, porque não teve nada justamente falando, não, a gente vai pagar para proteger, a gente vai pagar para vocês criarem que seja usinas de energia eólica, não sei se o termo usinas, acho que seriam campos de energia eólica, de energia solar, desenvolver mais pontos de energia solar para casas populares, pagar um dinheiro para vocês terem um projeto melhor de acompanhamento do desmatamento, né? Porque hoje saiu aquela matéria da agência pública absurda, dizendo que o agro está jogando, né, agrotóxico na Amazônia para facilitar, para matar as árvores e facilitar, assim, o desmatamento de áreas da Amazônia que não eram para ser desmatadas e estão sendo. E quando antes de ser desmatadas estão sendo, né, a terra está sendo contaminada. Então, assim, muito... Não é que ficou a desejar, é periclitante o que está acontecendo, porque a gente não tem uma solução para justamente esses países que mais estão recebendo isso. Isso vai angariar, isso vai ocasionar várias outras crises, inclusive uma crise de refugiados climáticos, que vão tomar uma porta na cara desses mesmos países ricos que não quiseram bancar esses projetos. E não só isso, né? A gente está falando da destruição, basicamente, da humanidade, porque eles não fizeram, era uma COP que tinha tudo para ser uma COP da radicalidade das políticas, né? Quando eu digo radicalidade, de mudanças em relação a isso, principalmente em relação aos combustíveis fósseis, que foram os maiores patrocinadores do evento, né? A maior delegação não foi de nenhum país, foi a delegação dos combustíveis fósseis, que no documento oficial, na Carta de Glasgow oficial, no primeiro rascunho, eles iam falar, né, o fim do uso do combustíveis fósseis. Aí eles acordaram, por que será, né? Eles acordaram dizendo que seria a diminuição do uso dos combustíveis fósseis. E ainda depois tentaram dar um migué em relação a isso, falando, não, porque a China e a Índia que fizeram essa pressão por causa do uso do carvão. E a gente sabe que, não sei, a Índia não, mas a China já se comprometeu a não abrir novas minas de carvão, a diminuir bastante o uso. Eles colocaram outras metas antes, né, da COP26, muito mais radicais, né, muito mais expressivas, vamos dizer assim, do que os outros países que teriam condições de fazer isso.
Excelente. Uma explicação maravilhosa. Excelente a explicação, porque a situação... Desculpa, eu até ia falar, desculpa, eu me empolguei aqui, porque sabe aquela coisa, você vendo justamente essas pessoas. Eu me emocionei diversas vezes, principalmente com as delegações indígenas, as coisas que eles estavam falando. O pessoal da Minga, aí não é a Minga colombiana, a Minga indígena, né? O grande coletivo dos indígenas que vai desde a América do Norte até lá o pessoal do Atacama. Eles foram fazer uma cerimônia pré-abertura da COP, né, falando que eles queriam trazer bons fluidos e fizeram uma cerimônia abençoando as águas aqui da Escócia, que já tem fama de ser as melhores águas do Reino Unido, porque as águas da Escócia nunca foram privatizadas, a Thatcher nunca conseguiu privatizar o sistema de esgoto aqui, diferente da Inglaterra, que é privatizado e que ainda tem tubulações de esgoto que nunca foram modernizadas desde a era vitoriana. E nessa cerimônia foi um indígena Mapuche que fez, e ele levou, né, um pouquinho da água da Patagônia e falou da luta, como aquilo era um bem mais precioso, né, que eles tinham, que era a água, e a gente sabe de toda a luta que os indígenas estão tendo em relação ao controle da água no Chile, que vai ser, inclusive, um ponto muito forte a ser tocado nessas eleições, né, a questão das águas chilenas. E assim, você vê que são pessoas que realmente... Eu entrevistei a Chai Suruí, né, que fez a abertura da COP, e ela falou, ninguém pensa, né, a gente tem obrigação, os indígenas têm que proteger a natureza. Ela falou assim, ninguém pensa que não é que a gente está protegendo a natureza, a gente está protegendo a nossa existência. Ninguém pensa na saúde mental da gente. Ninguém pensa o quão difícil é para a gente ter que sair da nossa comunidade para proteger a nossa comunidade, para proteger outras comunidades como a gente, para proteger todo o planeta, e mesmo assim ser ameaçado, ser agredido, ser vilipendiado, ser assassinado, porque ela lembrou, né, da morte de um amigo dela, que foi assassinado, que era um dos guardiões lá da comunidade dele, lá em Rondônia. Então, quer dizer, é muito assim, são pessoas que realmente deram a vida, que dão a vida pelo meio ambiente, e mesmo assim eles não têm respaldo nenhum, muito pelo contrário, eles sofrem perseguições horríveis dos governos que deveriam mais apoiar, né, e mais os proteger por tudo que eles já passaram, não só de questão de resistência ambiental, mas de toda a resistência a todo o processo de colonização. Então foi assim, muito dolorido ouvir esses relatos e ver que nada vai ser feito para proteger essas pessoas, essas comunidades, que eles vão ter que continuar justamente lutando para si e para todos nós. Então, assim, foi duro. O pessoal aqui está elogiando bastante esse seu relato, Natália. Chocante ouvir a Natália relatando os despejos de veneno sobre a floresta, disse o Luciano. A Sônia, esse assunto é muito triste. Será que um dia os seres humanos serão humanos? Rosivânia, Natália, você foi brilhante. Muito, muito bacana a gente ouvir essa explanação, porque traz justamente traz exatamente a visão de quem estava ali marchando, né? A Natália acompanhou esse protesto de perto. Então é muito importante aqui para o Fórum Global também a gente ter essa visão de como essas pessoas estão lidando com esse processo, que, enfim, é mais uma decepção, né? Mais uma COP que nada avança, enfim. E só mais um comentário que eu achei muito interessante, porque assim, o Brasil tinha 2 estandes lá, né? Eu ia falar sobre isso, sobre os estandes. O estande do governo, que, por sinal, a gente não pode deixar de falar que quem patrocinou essa viagem do lado bolsonarista do Brasil para ir na COP26 foi o agro, né? A gente não vai mentir, enfim, foi o agro que patrocinou. E justamente a gente não pode lembrar, né? Não pode esquecer daquela frase que eu gostaria de não lembrar mais do ministro de Relações Exteriores, que país com floresta é país pobre, quanto que é o contrário, né? As riquezas não devem ser medidas somente na questão financeira, mas
as riquezas que a gente tem na Amazônia são riquezas que ninguém mais tem no mundo, né? Então, assim, e que dá para você manter sustentavelmente, mesmo sobre a ótica capitalista, as florestas em pé e ganhando dinheiro com isso, em vez de você destruir tudo para criar plantação, para criar, né, gado, o que quer que seja. Então, eu achei muito interessante isso, e principalmente porque, assim, eu tive contato, não com todas as delegações, mas eu tive contato principalmente com a delegação do PSOL, que estava lá em Glasgow. E, assim, o pessoal, quando foi todos os dias, foi para várias atividades, porque, novamente, não é só assembleia, assim, várias atividades, né? A coalizão da COP, que são os eventos alternativos dos ativistas acontecendo. E, enquanto isso, a gente teve lá a beleza da Carla Zambelli admitindo que estava fazendo turismo. E o que eu achei sensacional ela falando foi que, assim, eu ganhei 10 diárias, então eu posso me dar o luxo de tirar um dia para turistar. Não, você não pode, tipo, porque teve atividade nesses 10 dias, Carla Zambelli. Talvez você seja burra e não saiba disso, né? Que você deveria ir em todas as assembleias, e além das assembleias tem as reuniões, das definições, dos artigos, né, que foram colocados na carta. Então, quer dizer, né, a representação do governo Bolsonaro. E o pior foi ela falando, como o povo da Escócia é educado e forte, maravilhoso. E eu achei interessante, porque eu falei assim, sim, o povo é educado, inclusive o primeiro país do mundo a ter obrigatoriamente educação LGBTQIA+, nas escolas. Então, assim, sim, o povo é educado justamente com aquilo que você quer que o Brasil não tenha. Então, você admite que pessoas que têm essa educação são muito educadas, e você não quer isso para o povo brasileiro. Você quer ficar turistando e tirando umas fotos mico e ainda falando umas coisas que historicamente me deram muito nervoso. Eu vi alguém do Itamaraty falando, traga a energia de William Wallace pra gente. Gente, William Wallace foi morto esquartejado, que energia é essa? Ele perdeu. O William Wallace não é um herói, ele perdeu, ele foi assassinado, tipo, ele é um mártir, etc, mas justamente um mártir, ele perdeu, ele não fez nada. Essa eu não tinha visto, não. Olha, a gente está com o nosso tempo ainda corrido, o Rogério vai entrar já, mas eu queria trazer aqui um vídeo do jornalista Fabiano Restivo, que vai dar um panorama do que foram essas eleições legislativas e do cenário do governo Alberto Fernandes diante desse processo eleitoral. Como a gente comentou, né, em outro programa, houve uma derrota fragorosa, né, do peronismo nas prévias, e esse cenário foi não revertido completamente, né? Mas a gente teve uma mudança de cenário. Então, vou botar o vídeo do Fabiano, aí daqui a pouco a gente chama o Rogério para comentar conosco. É bem importante saber o seguinte, o peronismo tem uma enorme experiência em perder as primárias e ganhar as eleições posteriores. Quer dizer, aquelas eleições que são eleições de verdade. Nas primárias, por exemplo, a diferença do macrismo com o peronismo foi quase de 8 pontos. Uma diferença muito grande, até poderia se pensar que é até impossível de diminuir aquilo. Mas aquilo aconteceu mais uma vez. A Argentina tem 45 milhões de pessoas, dos quais 21,5, 21, pouco, moram na província de Buenos Aires. Bom, lá eles conseguiram elevar grandemente a percentagem de votação. Perderam, é verdade, mas perderam por uma diferença de 1,2, 1,3. Tem alguns problemas estruturais que ficaram de 4 anos de Maurício Macri. Uma dívida só com o FMI de 55 bilhões de dólares. Depois disso, a pandemia ela fez um desastre. Então, o Fernandes assume um país quebrado, sem Ministério de Saúde. Vocês lembram que o Macri fechou o Ministério de Saúde? Então, ele tenta ser o capitão de um barco que não tem bússola. Então, ele faz uma bússola, faz o caminho crítico, consegue aquilo diminuir muito o que poderia ter sido a pandemia na Argentina, mas aquilo não alcançou. A economia está
realmente num retrocesso muito grande. Nós estamos com uma inflação que fecha o ano com 54%, que é uma enormidade. E tudo aquilo que se fez em forma de ajuda social e tal, também não alcançou. Além disso, tem um outro problema com Alberto Fernandes, e é que ele tem atrás dele uma figura que mantém a centralidade política, que é a Cristina Kirchner. Então, a Cristina Kirchner é uma pessoa de guerra, sabe? Que é o que as pessoas estão querendo agora. E o Alberto Fernandes é uma pessoa que ele gosta muito do diálogo. Então, aquilo também fez com que ele perdesse liderança. Algumas decisões que ele teve que voltar delas, não que ele teve, mas que ele voltou delas, e aí também. Então, a soma de uma economia que está caindo, uma situação social realmente de medo, mas uma falta de liderança faz com que o resultado... Acho que deu um corte aí no final da fala do Fabian. Mas, enfim, para quem conhece o Fabian, já viu outros momentos, sabe que ele não é dos nossos comentaristas o mais otimista, né? Então ele sempre traz uma perspectiva aí bem crítica. Queria chamar aqui para comentar conosco o Rogério Tomás, na coluna do Rogério, que hoje vai ser bem grande, né, Rogério? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ana, Natália, querida Natália, e todo mundo que está acompanhando o Fórum Global. Fórum Global, já estou enrolando aqui total, enferrujado aqui. Fórum Global, e estamos à disposição aí. Eu estou mais otimista do que o Fabian, desculpa, já vou emendando logo aqui na fala, inclusive porque tem um histórico também, além do que o Fabian disse sobre em relação às primárias e as eleições para valer, tem um histórico de sempre que a direita ganha as legislativas, as eleições no meio do mandato presidencial, na eleição seguinte, presidencial, o peronismo ganha. Isso aconteceu muito nas últimas vezes, de 2009 para cá. Em 2009, o peronismo perdeu as legislativas, e em 2011 a Cristina teve a maior votação da história depois do Perón, lá em 52. A Cristina foi eleita no primeiro turno de 2011. Em 2013, o peronismo ganhou as eleições legislativas e perdeu a eleição presidencial seguinte, 2015, o Scioli perdeu para o Macri. Em 2017, a direita ganhou a legislativa e perdeu, em 2019, a eleição que o Alberto Fernandes arrebatou com uma surra eleitoral sobre o Macri. Então, acho que o governo Alberto Fernandes tem uma chance aí, uma oportunidade de manter a tradição de perder as legislativas, recuperar o governo, e ainda mais porque vai ter melhores condições socioeconômicas em tese, né, se a pandemia de fato arrefecer. E aí, quem sabe, chegar em 2023, eu não falo nem em Alberto Fernandes, mas o peronismo em se chegar em melhores condições para renovar o mandato presidencial. Queria aqui, antes de passar para o giro aí da Ana e da Natália comentarem, trazer aqui o... Opa, entrou não? Não entrou não. Mas o El País foi um dos que utilizou o termo remontada eleitoral. Vários jornais usaram o termo remontada eleitoral para falar sobre esse processo, né? Remontada seria basicamente uma reversão, né, de um cenário que... Mais do que a gente olhar os números das passos, né, acho que é importante a gente comentar isso. É a famosa virada. Inclusive, no futebol se usa muito o termo remontada, virada. Então é mais do que eu imaginei, porque eu olhei assim, remontada, eu falei, deve ser uma coisa mais amena. Então é mais do que eu imaginei. Porque, na realidade, não é só o número total, né? Se a gente for olhar o número total, é uma derrota para o governo, né? É importante a gente destacar isso. Houve uma perda de 2 cadeiras na Câmara dos Deputados, houve uma perda de 6 senadores, a perda da maioria do Senado, né, um cenário importante, mas segue ali conseguindo manejar as coisas, principalmente com os independentes. O principal, eu acredito, é que, na verdade, o cenário era de que viria uma coisa muito pior, né? A cena que a gente imaginava é que
aqueles números que apareceram na espaço iam crescer mais ainda o macrismo e o governo ia ter uma derrota monumental, né? Tanto que o Clarim estava dando, né? O fracasso histórico, acabou o peronismo. Então eu queria perguntar, fazer uma rodada aí com vocês. O peronismo acabou? O peronismo segue, né? O clássico pergunta, né? Toda vez, toda eleição, o peronismo acaba e na seguinte o peronismo parece que não acabou, né? Então como é que vocês viram assim esses resultados? O Fabian, acho que eu não sei se pegou nesse trecho, eu tive que fazer um recorte nessa fala do Fabian. Ele fala que houve uma campanha de bases importante, né, que houve a condução de um processo de diálogo com a população, e eu queria depois trazer aqui os números para a gente falar. Como a gente está com o tempo apertado, eu queria passar para vocês primeiro, começar aí pela Ana, aí depois a gente vai, Natália, e o Rogério já falou no início. Vou tentar ser telegráfica aqui por causa do nosso tempo. Bom, vou passar as minhas impressões. Primeiro, eu acho que foi uma sangria contida, digamos assim, não foi uma sangria desatada. Por isso, a sensação de alívio. Eu acho que a Ana travou, né? Travou só para mim ou travou para vocês também? Não, travou aqui também. Tá, então posso passar para você, Natália, depois a Ana volta. Pode passar para mim. Uma coisa que eu acho interessante... a leitura que a gente... Não sei se ela voltou. Voltou, acho que voltou. Desculpa, acho que deu um apagão aqui, né? Deu uma travada. Então, estava dizendo o seguinte, a minha impressão é que se você olha para a situação do Senado, por exemplo, em que quase 40 anos, a primeira vez que você vive essa situação, para mim, não sei, eu não olharia isso como uma situação tão satisfatória, você deixar ali a Cristina Kirchner comandando sem maioria. Isso é uma derrota, digamos assim, né? Agora, algumas coisas que me ficaram a impressão ao acompanhar o desfecho e as primeiras horas, né? O muito destaque que até talvez o Rogério, se der tempo, comenta, e Natália e Lucas também. O Máximo Kirchner, muito foco, muita luz sobre o Máximo Kirchner, sobre o papel dele, me chamou a atenção. Uma recuperação do Kicillof, né, do Axel Kicillof, então, porque ele retomou Buenos Aires, né, a província de Buenos Aires. Eu acho que também a sensação de alívio e de uma certa vitória foi muito por conta de Buenos Aires, a impressão que eu fico, e desse trabalho que eles fizeram de base mesmo, de ir nas ruas, nas casas e tudo mais. O papel de figurante do Macri, lá do lado da Vidal, do Larreta, tipo assim, fica aí, mas fica caladinho. A impressão que eu fiquei, assim, de uma segurada da onda do Macri, fica até aqui com a gente aqui do lado, mas fica quietinho aí, sem falar nada. E essa força deles na cidade, né, de Buenos Aires, um fenômeno que a gente já tinha falado, que era do Milei, né, os 17%, né? Acho que travou de novo a Ana. Acho que travou de novo. Natália, eu vou passar a bola para você, depois a Ana complementa. Uma coisa que me incomodou e que me lembrou muito das eleições municipais, as eleições, né, regionais do Brasil, foi que, lembrem-se, quando a gente teve as eleições no Brasil, que todo mundo, o PT acabou, o PT morreu, o PT não ganhou prefeituras, etc. E o PT, na verdade, tinha sido o partido que mais tinha ganhado, né? Partido de esquerda que tinha mais ganho prefeituras em todo o país, porque eles só estavam tentando, né, olhar no ponto de vista de capital, não levando em consideração o todo, né, nem os candidatos eleitos, não só enfim. Esse pessimismo da mídia hegemônica, num geral, em relação ao governo do Alberto Fernandes, mostra que aquela tentativa, né, que eles fizeram, né, que a Frente para Todos fez, de justamente tentar colocar o Alberto Fernandes para apaziguar um pouco aquela questão em relação ao ódio da mídia cristina, não deu certo, que o ódio continua. Eu achei muito preocupante justamente como todas as mídias brasileiras, não só brasileiras, mas hispânicas e internacionais, deram essas eleições como se tivesse acabado o governo do Alberto Fernandes, como se
pode, né, como se fosse o último prego do caixão. E não foi isso que aconteceu, foi justamente uma derrota, mas uma derrota muito menor do que estavam prevendo. Então, isso também é aquela coisa, novembro é o mês de eleições da América Latina, é o mês de eleições da América do Sul, eleições importantes, a Argentina é uma dessas, e a gente sabe que uma eleição puxa a outra, que um discurso puxa o outro. Então, me preocupa um pouco que isso tenha acontecido em relação na Argentina, de ver como a mídia está lidando com isso, porque a gente sabe que a mídia é a voz da elite, a mídia hegemônica é a voz da elite, porque a gente sabe que vai ser a mesma coisa no Chile, vai ser a mesma coisa na Venezuela, vai ser a mesma coisa na Colômbia, que vai ter eleições no começo do ano que vem, e vai ser a mesma coisa no Brasil. Então, essa pequena amostrinha do que aconteceu na Argentina diz muito sobre como a mídia vai agir em relação a tudo que aconteceu. No mais, é ainda bizarro, mas eu conversei com o Rogério sobre isso sexta-feira, o quanto as pessoas estão dando voz para a extrema-direita argentina, que não teve, né, não foi expressiva assim, a eleição deles, né, são pessoas específicas, não foi igual o Brasil, que elegeu um PSL, né, tipo, um partido que o Bolsonaro encabeçou, todo um partido que era insignificante e levou figuras execráveis para o nosso cenário político. E mesmo assim as pessoas ficam falando como se fosse uma grande vitória, né? Usando, por exemplo, o que o Rogério mesmo até falou, né? O reacionarismo de Buenos Aires como se fosse um reflexo de todo o restante da Argentina, né? E dando, né, voz para essas pessoas, que a gente sabe o que acontece quando a gente dá voz para essas pessoas, a gente experimentou isso na própria pele, então que é muito perigoso o que está acontecendo, né, em relação a isso com a Argentina, porque a gente sabe que é só mais uma pecinha desse quebra-cabeça mundial, né, desse plano de dominação da extrema-direita no cenário político, principalmente no cenário político latino-americano. Maravilha. Antes de passar para o Rogério, que ele ia ler aqui o comentário da Carla Burgoa, mandou aqui boa noite, queridos terçou, com participação da Nath, goleada da Bolívia. A Bolívia goleou o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo, olha só que maravilha. Eu não sei se, acho que a Bolívia não está disputando, o Rogério deve saber mais do que eu, se a Bolívia está disputando vaga ou já acabou para eles. Olha, eu fico triste pelo Uruguai, porque vai se encaminhando para uma situação muito difícil. A Bolívia está, eu não sei se matematicamente já estaria excluída, mas acho que mesmo com essa vitória hoje, acho que seria praticamente um milagre a classificação da Bolívia e vamos reconhecer, a Bolívia já teve em tempos recentes assim grandes equipes, boas gerações, não é o caso nesse momento. Reconheço a torcida da Carla é legítima, mas eu fico triste pelo Uruguai, que tem sim um bom time, uma boa geração, mas que está tendo dificuldade nas últimas rodadas e vai sofrer muito para conseguir chegar pelo menos na repescagem, né? A tabela do Uruguai não vai ser fácil daqui para frente, mas vamos ver. E sobre a eleição, voltando aqui, né? Tem alguns dados pontuais que vale destacar. Primeiro, assim, foi uma derrota. Ninguém diz que o peronismo venceu a eleição. Não se trata disso. Só que eu até coloquei no Twitter, assim, da noite, assim, depois de que cansei de ver os resultados, aí, e coloquei a síntese da eleição o governo foi dormir aliviado e a direita foi para a cama frustrada. Porque é isso, os caras cantaram muito uma tragédia, o fim do peronismo, que não se confirmou. E aí, o dado que eu ia dar, eu acabei de mencionar aqui, desde que existem as primárias, nunca a direita tinha tido um resultado X e na eleição para valer, digamos assim, tinha diminuído, tinha retrocedido em relação a esse resultado. Sempre cresceu, sempre avançou. Isso aconteceu todas as vezes. E dessa vez não, eles recuaram. Na verdade, no cômputo geral, eles até ampliaram 0,4%, eu acho, algo assim. 0,4% eles aumentaram. Mas
na eleição para Buenos Aires, que é o que interessa, na província de Buenos Aires, eles caíram, né? A frente de todos encostou. Então, dá para dizer sim que eles retrocederam, e aí não dá para desprezar isso, por essa tradição deles crescerem, né? Porque eles fazem uma campanha tão forte depois das primárias que o esperado é que eles ampliassem a vantagem. Isso não aconteceu. O outro dado importante também para desmistificar um pouco assim, é claro que pesa você perder 6 senadores, acho que a maior derrota foi essa no Senado, né? Perder 6 senadores. Mas, e aí o pessoal fala muito do aspecto simbólico, é a primeira vez desde 83 que não vai ter a maioria absoluta no Senado. Mas a gente está lembrando vamos lembrando que tem vários partidos grandes na Argentina agora nesse momento, assim, tem 2 partidos de uma coalizão que fazem a direita, enfim, então agora com 40, deixa eu ver o cálculo aqui exatamente, o peronismo está com 48,6%. Desde 83 sempre tinha entre 51% e 60%. E agora não tem 51%, tem 48,6%. Então é uma tragédia assim. E aí vale, para encerrar o comentário aqui, para não me estender demais, tanto na Câmara quanto no Senado, os chamados independentes ou distritais ou regionais, né, senadores que são de partidos vinculados só a uma província, via de regra, eles votam com o governo, mas sempre vai depender muito do tema, vai da negociação, etc. Mas por que eles votam com o governo? Porque eles não têm condição de fazer oposição nacional, porque eles defendem interesses das suas províncias, e não tem jeito, assim, e votam com o governo tanto à direita quanto à esquerda. Quando Macri estava no governo, a situação se repetiu, os partidos regionais votavam, via de regra, com o governo. Então, não é nenhuma tragédia. Desses 3 senadores que têm, essas 3 cadeiras do Senado que tem de distritais, via de regra, a tendência é de serem governistas. E acabo, só para finalizar mesmo, a grande notícia do momento aqui, é um certo escândalo, é que um senador eleito pela província de Tucumã, Herman Alfaro, ele renunciou ao seu posto, e quem vai assumir vai ser a esposa dele. Então é algo bem, já mostra, certamente já mostra que o macrismo não é esse bastião da democracia como a mídia brasileira tenta pintar, né? Então, e tem mais coisa para falar, mas fico por aqui agora. Maravilha. Eu queria trazer aqui, pegar um pouquinho do que a Ana falou também sobre, não sei se foi a Ana ou se foi a Natália, agora me confundi, mas sobre Buenos Aires, sobre a província de Buenos Aires, sobre Kicillof. Peguei aqui os dados do que foi, né, a eleição em Buenos Aires. O Juntos continuou na frente, né, eles continuaram na frente, mas a Frente de Todos recuperou muito. E mais do que isso, eu acho que o que talvez seja mais importante na votação da província de Buenos Aires foi a maioria do Senado de Buenos Aires. Então, o Axel Kicillof agora tem a maioria no Senado da província de Buenos Aires. E como a gente estava falando aqui, a província de Buenos Aires é a mais importante, assim, o peso político é muito grande, então o Axel Kicillof vai conseguir governar Buenos Aires, e isso pode ser importante para uma eventual recuperação nas próximas eleições, que não são daqui a 2 anos, né, se eu não me engano. Então é importante por isso, né? O Axel Kicillof é uma figura importante do kirchnerismo, ele celebrou muito esse resultado. Não sei se não está aqui a fala dele. Tá. Estamos tremendamente contentes. Hoje é uma noite de alegria e de amor, disse o governador da província de Buenos Aires. Apesar da derrota nacional, Kicillof estava ululante, estava dando pulinhos no discurso que ele fez após o Alberto Fernandes, e até colocar o discurso do Alberto, mas a gente não tem muito tempo. Foi um discurso importante também, só para a gente comentar aqui. Ele destacou que agora começa uma nova etapa do governo, pregou o diálogo com a oposição,
e eles meio que se tocaram que a virada de chave que eles deram depois da derrota da Espaço, que foi o que permitiu que houvesse essa recuperação. Então, a gente pode ver um governo de Alberto Fernandes mais duro com o FMI, como estava sendo nesse último período, e pode ser que tenhamos aí algumas novidades em breve. E só para eu fechar aqui essa minha fala, o Aníbal Fernandes, que é ministro da Segurança, disse que os esforços depois da Espaço deram resultados. Aníbal Fernandes é um nome importantíssimo do peronismo, assumiu, é muito próximo da Cristina Kirchner, assumiu depois da derrota na Espaço e agora dá esse discurso de que o que veio depois da Espaço é o que vai se firmar. Então, eu queria passar para vocês, para a gente fazer talvez uma rodada final de comentários sobre o que esperar desse próximo período de governo e o que esperar das próximas eleições, se é que a gente já pode fazer alguma projeção. Eu acho que foi o Rogério que veio aqui num programa e falou que o próximo presidente da Argentina será Sérgio Massa. E aí eu ainda estou com isso na cabeça, eu queria saber se essa previsão se mantém, ou vou girar ao contrário dessa vez, começar pelo Rogério, para a Natália e terminar com a Ana. Não, olha, eu acho que tá ainda cedo, tem muito longo caminho para ser percorrido, ainda mais agora com esse jogo zerando, recomeçando, a bola no meio de campo de novo, acho que tem muita coisa. Um outro dado que dialoga com isso, que eu ia mencionar, que um dos principais objetivos da direita era ter a primeira maioria na Câmara para poder pleitear e, enfim, e ganhar a presidência da Câmara. Então, eles não conseguiram. E isso foi um dos motivos que frustrou o macrismo, enfim, o bloco da coalizão Juntos pelo Câmbio. Vale citar também uma vitória muito positiva. A esquerda trotskista dobrou o seu tamanho. Isso estava fora do radar. É claro que é um tamanho pequeno, muito pouco relevante mesmo, não faz muita diferença, mas passaram de 2 para 4. São vários partidos pequenos, mas que são muito militantes, muito aguerridos, fazem marchas contra o governo praticamente toda semana, cobrando respeito aos direitos, e eles dobraram, inclusive venceram, teve simbolicamente, vou rapidinho compartilhar, Lucas, mostrar a figura aqui, que não vou conseguir mostrar agora não, enfim, que foi a eleição de... Isso está travando meu programa. Eu coloco aqui, você fala, eu coloco. O Alejandro Vilca está travando meu navegador. Essa história eu ia levantar também, né? Do funcionário da limpeza. Né? Para mim, travou o meu navegador. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo. Então vou falar aqui. Alejandro Vilca, que é um profissional da limpeza urbana, um catador de lixo, que foi eleito com uma votação gigantesca em Jujuy, 25%, numa província que é dominada pela direita, né? E, enfim, foi simbolicamente bem importante, né? Em vez de ficar falando do Milei, tudo, concordo com a Natália, a mídia brasileira dá muito espaço para o que eles representam, enfim, mas eu prefiro destacar isso, né? O crescimento da esquerda trotskista, que é oposição ao governo, mas que nos projetos de enfrentamento ao neoliberalismo vai votar com o governo sem dúvida nenhuma. Então, o macrismo ficou exatamente com o mesmo número de cadeiras que tinha, não ganhou nenhuma além, então, quer dizer, não dá para eles realmente comemorarem de acordo com a campanha que eles vinham fazendo. Eles vinham eufóricos, gente. Chegaram, para finalizar esse comentário, para vocês terem ideia do nível de salto alto que a direita estava das primárias, eles estavam falando abertamente em acabar com a indenização por demissão aqui na Argentina, que é, digamos, um pilar que está em disputa agora aqui, que se eles obtivessem a maioria, eles iriam para cima para derrubar isso. É um direito trabalhista histórico na Argentina, e eles abertamente, Horácio Rodrigues Larreta, que é o grande nome, o grande articulador do macrismo agora, do ex-macrismo, né, na direita agora, da Juntos pelo Câmbio, falou abertamente que precisa acabar com essa história de indenização por demissão na Argentina. Então, quer dizer, eles estavam tão confiantes que iam chegar atropelando, e o resultado desmentiu
e os desautorizou, né? Sou eu agora? Ou é a Ana? Não, sou eu. Isso. Uma coisa que é importante, né, que a gente saiba que vão ser 2 anos difíceis para o Alberto Fernandes, não que os 2 primeiros tenham sido fáceis, porque, né, coitado, pegou um governo quebrado, pegou pandemia, pegou várias crises muito históricas, né? A Argentina foi sim um país que foi muito afetado pelo Covid-19, não só no número das mortes, mas também na questão econômica. Então serão anos difíceis do Alberto Fernandes de governo, mas que isso não significa, né, tipo, um fim, muito pelo contrário do peronismo. Eu acho que essa campanha que eles fizeram, essa questão da campanha de rua, que eu também sei que foi muito complicado por conta da pandemia, porque várias tinham várias restrições em relação a isso, mas eu acho que os partidos políticos da esquerda, centro-esquerda, etc., eles estão vendo que o caminho é justamente essa volta às bases, essa campanha nos bairros, nas comunidades, a campanha de porta em porta, é você falar olhando no olho. Né? Por mais que a gente tenha essas campanhas milionárias de rede social, etc., muita gente nem tem isso, não usa, né? Isso não reflete, principalmente no cenário político latino-americano, isso não reflete a opinião geral das pessoas, o que está sendo debatido, discutido em rede social. Né? Existe vida fora do Twitter, existe vida fora do Facebook, do TikTok. Então, é importante, sim, não negligenciar essa campanha pessoal, essa campanha old school e passar tudo para o lado digital. E justamente essa vitória, né, esse aumento dos trotskistas, eu acho que é justamente não só uma... A gente pode nem falar, o povo está se radicalizando. Eu acho que não é nem isso. Eu acho que é justamente essa presença constante nas ruas, essa sensação que eles trazem para as pessoas de justamente eles estão falando, eles estão fazendo alguma coisa enquanto as outras pessoas não estão fazendo. Então, acho que isso é uma lição que a gente tem que tomar para nós, né, nas eleições do Brasil também, né? Campanha nas ruas é muito importante. A Argentina provou isso e eu fico muito feliz. Eu não sabia, eu não tinha visto. Ainda estava terminando essa questão de relatório de COP, não vi direito a eleição da Argentina, desse trabalhador da limpeza ganhando as eleições, porque é extremamente importante que não só ter essa representação do povo, mas que o povo se sinta apto a ocupar esses espaços políticos, que não sejam só espaços ocupados pelas mesmas elites de sempre. Então, fico muito feliz de saber da eleição dele. Então, eu quero complementar, justamente pegando o final da fala da Natália, e dizer que essa campanha mais ofensiva, a campanha que a Natália chamou de old school, deu resultado, né? A presença eleitoral aumentou, né? Se eu não me engano, Rogério, foi para 75%, né? As pessoas foram votar, né? E deu essa resposta boa na província de Buenos Aires, e que realmente é muito importante, que é onde está concentrado, né, o país, onde está assim, o quente. Né? Eu acho que a Argentina inteira é quente, politicamente, digamos assim, mas é onde está muito concentrado o termômetro, né, da política. Eu acho que faltou a gente falar um pouquinho da FIT, né, Unidad, que eles cresceram um pouco, entraram, né? A Miriam Bregman entrou, né? Bregman entrou. Eu achei que foi importante isso, né? Reforça uma pauta também de esquerda, o fortalecimento do campo da esquerda. Acho que do resto a gente já falou bastante. Quando eu falei dos personagens, eu esqueci de falar do Sérgio Massa, né? Que depois o Lucas recuperou aí, que eu acho que também é um personagem que eles formam esse trio aí, né? O Fernandes, a Cristina e o Sérgio Massa, que são vieses distintos dentro do peronismo, né? E cada um quer também alçar o seu próprio voo para ser a liderança, né? Então, eu acho que isso também vai marcar o próximo período.
Maravilha, muito obrigado ao Rogério Tomás, a Natália Urban, que participou conosco hoje. Muito obrigado, Ana Prestes. Estamos aqui com o nosso horário estouradíssimo, mas foi uma conversa muito bacana. Se você chegou até aqui, curta a nossa transmissão, deixe seu like, gente, inscreva-se no canal, comente aqui o que gostou mais, o que achou das análises, que a gente também lê tudo depois. Então, eu queria agradecer novamente a nossa audiência, agradecer a todos e todas que estão aqui presentes conosco e a nossa convidada e ao Rogério Tomás e a Ana. Uma boa noite a todos e a todas. Até a próxima semana.